Vamos então repercutir as decisões dessa super quarta na economia, conversando com Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Rafaela, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Da última reunião do Copom para cá, a gente percebe que a inflação ficou um pouco mais controlada, o dólar caiu e caiu bem. Pergunto se isso deveria ter sido levado em conta para o Comitê de Política Monetária ter tomado uma decisão diferente da tomada hoje lá em Brasília. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A decisão de hoje de alta, ela veio com uma expectativa de mercado que estava dividida. Então, ela não foi exatamente uma surpresa, o mercado estava dividido entre a pausa e mais uma alta de 0,25. O Banco Central, o Copom, né, decidiu por essa alta num tom um pouco mais duro do que se esperava, né, mesmo considerando essa divisão. E acho que o principal ponto que ele traz ali no comunicado é um desconforto muito grande dos membros do comitê em relação à expectativa de inflação. Então, como você bem colocou, de fato, a gente viu alguns dados de inflação recentes mostrando uma desaceleração, o câmbio está num patamar mais favorável, mas quando a gente olha para as expectativas de inflação, principalmente as expectativas mais longas, elas ainda estão bastante desancoradas, bem acima do centro da meta, e esse desconforto levou o comitê a dar mais uma alta de 25% para 15%, e a gente chega aí no maior patamar de Selic desde 2006. Eu não vou nem perguntar apenas da decisão do Fed com a taxa de juros nos Estados Unidos, mas amplie um pouco para falar da possibilidade de expansão no conflito no Oriente Médio. Claro, a decisão do Fed que manteve os juros inalterados lá nos Estados Unidos, naquela banda, 4,25, 4,5. Como é que esse cenário nos afeta aqui? A gente tem um cenário de incerteza lá fora. Essa incerteza, ela traz também para nós alguns riscos com relação à desaceleração da economia global, que pode impactar a atividade aqui dentro também. Mas, por outro lado, essa desaceleração da economia global, ela também vem dando uma pressão de queda nos preços de commodities e preços de bens industriais. O aumento das tarifas, ele vai fazer com que a gente tenha uma sobreoferta de produção industrial global. Isso tende a colocar uma pressão para baixo desses preços. A gente já tem visto um pouco disso, não só no câmbio, né? O dólar mais fraco também traz um pouco dessa pressão baixista para a inflação, mas também os preços de bens industriais começam a arrefecer. Então, lá fora, a gente tem um cenário que, por um lado, você tem uma incerteza com relação à trajetória de juros nos Estados Unidos, que pode também ser mais alta por mais tempo. O Fed, no seu comunicado, não trouxe perspectivas claras de corte no curto prazo, mas a gente também tem um cenário de dólar fraco que vem contribuindo para que a gente tenha uma queda da inflação aqui dentro também. Aparentemente fica cada vez mais difícil para o nosso governo aqui ceder nessa batalha que a gente vê aqui no nosso país, que é a batalha fiscal, e cortar gastos. E a gente acha que isso é mais difícil ainda porque 2026 é ano eleitoral. O que a gente pode esperar se as despesas continuarem como estão e tendo um Congresso claramente resistente aos projetos da equipe econômica, Rafaela? Esse choque que a gente está assistindo pode não ser bom para a gente, né? Exatamente, Márcio. Acho que esse é o principal problema hoje para a política monetária, é a incerteza fiscal. Se por um lado a gente tem um cenário de incerteza lá fora, que é relativamente benigno por conta do câmbio, aqui dentro o cenário é de incerteza, mas uma incerteza mais para um problema fiscal que não só coloca pressão nos juros, né? Então o risco fiscal de longo prazo, com a dívida crescente, ele traz também uma necessidade de juros maiores, né? O mercado exige um prêmio nessa taxa de juros, essa taxa de juro neutra hoje no Brasil, ela está bem mais alta do que ela era há alguns anos atrás. E por outro lado, e o Copom coloca isso muito bem na ata, a economia está desacelerando, mas ainda num ritmo muito moderado. O mercado de trabalho ainda está bastante aquecido, a gente ainda tem um crescimento da economia como um todo, a gente entra no segundo trimestre com um crescimento não tão acelerado, mas a economia ainda cresce mesmo com os juros bastante restritivos, ou seja, esse
cenário de expansão fiscal, de expansão dos gastos, ele tem sido muito prejudicial para a política monetária. A política monetária hoje ela precisa ser mais restritiva e, como o Copom colocou, juros altos por um tempo bastante prolongado para que a inflação caia, enquanto a gente tem toda essa incerteza fiscal no cenário.